Estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de terça-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte. Vamos lá? Atletas de Praia Grande conquistaram 72 medalhas na primeira etapa classificatória do Campeonato Paulista de Karatê. No total foram 23 ouro, 19 prata e 30 de bronzes. O evento foi regido pela Federação Estadual e realizado no último sábado no ginásio do Samambaia. Destaque para a turma da Academia Kami Dojo, que faturou a segunda colocação geral no quadro de medalhas do Paulista, com 30 no total. Ao todo, 63 academias do estado competiram e foram realizados torneios de kata, que é a exibição de movimentos de comitê quando os atletas lutam. Parabéns. Nosso convidado de hoje, o Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança da cidade de Santos. Coronel, tudo bem? Bem, e você? Tudo em ordem? Eu não consigo chamá-lo de secretário, assim, coronel, até porque é uma patente superior e nós aprendemos a conhecê-lo na Polícia Militar. Agora, na reserva, é o termo correto, é isso? Exatamente, mas Sérgio já é o suficiente. Obrigado pela liberdade. Agora, Sérgio, tem alguns assuntos, lógico, todos ligados à segurança na cidade de Santos, mas eu não posso deixar, eu não sei se a produção consegue colocar a página do Jornal A Tribuna, que eu quero narrar em cima dessas imagens. Me causa preocupação quanto cidadão, acredito que com o Sérgio também, o que vem acontecendo na cidade de Cubatão, que chegou a paralisar a rodovia Anchieta, o dia de ontem toque de recolher, e apesar de secretário de Segurança da cidade de Santos, o Sérgio também já esteve na Polícia Militar há vários anos e no comando do policiamento aqui na nossa região. Essa imagem me preocupa, porque a gente mostra a fragilidade de uns bairros que só cresce, que é na Vila dos Pescadores, para quem vai para São Paulo fica à direita, em frente ao Jardim Casqueiro. E eu vejo que o policiamento é uma medida de muitas que precisariam ser tomadas. Eu queria a sua análise pelo que está acontecendo em Cubatão, Sérgio. Douglas, em primeiro lugar, nosso respeito irrestrito ao povo de Cubatão. Sim. Né? Na sua maioria, cidade composta por gente de bem, trabalhadora. É um município que gera muitos recursos para a nossa região. Tem um polo petroquímico. Pelo seu polo... pelo retroporto também, enfim. Não adianta nada, Douglas e quem nos assiste, nós combatermos esse tipo de problema somente pelo prisma policial. A polícia, ela tem que agir como está agindo nesses picos de violência, nesses momentos mais tensos, mas tão logo a polícia volte ao seu efetivo normal num local como esse, a tendência é que se recrudesça esses tipos de ação. Por isso que eu sempre defendo, a polícia ela tem que ocupar espaços, mas também ela deve essas ações devem ser completadas com ações de cidadania, com moradia, projetos sociais e assim por diante, porque senão espaço urbano nenhum se sustenta sem a cidadania. E isso não é fazer poesia, não, quando a gente fala de levar cidadania. Como é que as pessoas que vivem com o pé no mangue, com residências, com moradias absolutamente precárias, com carência de escola, de lazer, de cultura, como é que uma comunidade pode se sustentar? Agora, Sérgio, você comentou uma coisa que eu julgo interessante, né? Existe uma máxima que aonde o Estado não está presente, o traficante ocupa, sem dúvida. Ou seja, um outro Estado é instalado. Nós não podemos, e quando aqui eu cobro com responsabilidade dos nossos governantes, não posso culpá-los dos que passaram, porque já passaram, eu tenho que cobrar dos atuais, nós temos aqui um cinturão de pobreza. Se você pegar Vicente de Carvalho, você pega Cubatão, você pega São Vicente, pega Santos também, né? A carência de projetos habitacionais, de infraestrutura, né? E isso numa região próspera, que muitas vezes a população acha que a nossa região é só a orla ou as praias da região que compõe, da cidade que compõe a região metropolitana. Não é bem isso. Douglas, nós estávamos comentando antes de entrar no ar, na década de 80, início da década de 90, Medellín, na Colômbia, era o local do mundo que tinha mais homicídios
por 100 mil habitantes. Era uma coisa assim absurda, na época do Pablo Escobar e assim por diante. E Medellín é uma cidade que tem a parte baixa e depois tem a montanha, que é justamente onde o cartel se alojava. E é evidente que eles tinham uma visão absolutamente privilegiada da movimentação policial. Uma característica semelhante à do Rio. Por isso que eu estou fazendo essa comparação. E sempre que havia incursões da polícia, e a polícia de lá é muito bem preparada, inclusive com recursos na época dos Estados Unidos, justamente para combater a droga, recursos materiais e técnicos, tecnológicos, né? E humanos. Toda vez que a polícia fazia uma incursão, causava algum tipo de dano, algum tipo de morte, algumas prisões, morte de ambos os lados, mas não se resolvia o problema. Até que chegou um momento que eles fizeram um projeto absolutamente ambicioso, que foi de ocupar com a polícia aquela parte mais alta da cidade, mas em paralelo levar cidadania também. Foi aí que surgiram os teleféricos, ou seja, você está ligando a cidade ao morro, levando cidadania, levando comunicação, as pessoas que moram no morro passam a ter acesso à cidade, o Estado passa a acessar ao morro também. Cada estação de teleférico foi transformada num grande centro cultural, se construíram quadras de esporte, moradias e assim por diante. Hoje em dia, você não ouve falar mais daqueles índices absurdos de homicídio que nós tínhamos naquela época. Então, isso é uma prova cabal. Isso virou um case aí estudado no mundo inteiro pelas polícias como uma possibilidade de solução para problemas semelhantes. Sérgio, o que você falou, concordo plenamente. A gente pode colocar, por exemplo, o Harley, a gente pode colocar tantos exemplos. O que falta, às vezes, é essa iniciativa. Como jornalista, eu tenho essa provocação. Porque esse exemplo em Medellín foi quando? Foi na década passada? Década de 90. Década de 90. A gente está no século XX, né? Sim. A gente está no século XXI. Então, alguma coisa precisa ser feita. Essa é a minha cobrança. Eu vejo o nosso efetivo da Polícia Militar, que há anos nós cobramos um aumento do efetivo. Concordo, não vai resolver o aumento do efetivo, mas aumenta a sensação de segurança. Claro. Esses projetos sociais dependem, sim, de uma cobrança dos nossos representantes do Executivo na esfera estadual e federal, claro, para que esses projetos possam vir para cá. A gente conhece e tem informação de uma verba muito grande que, às vezes, não é cooptada através de projetos, porque faltam esses projetos, né? A gente sabe que a integração da região metropolitana, ela não existe de fato. Talvez, se existisse, esses problemas fossem minimizados. Porque a característica de Cubatão não é diferente do Guarujá, não é diferente de São Vicente, sim, não é diferente de Praia Grande. Praia Grande, apesar de todo o crescimento, me corrija, Sérgio, nós temos ali a primeira zona, que é do mar, a segunda zona, e a terceira, que é depois da pista, que tem um grande problema também de criminalidade. Eu acho que assim, se nós analisarmos qualquer local no nosso estado, até no nosso país, que seja caracterizado como um local de violência, se você fizer um estudo, né, se você olhar de cima para esse local, sim, você vai ver que o pano de fundo é sempre carência de habitação, carência de escolas, de cidadania de forma geral, né? Agora, vamos trazer a discussão para a cidade de Santos. O Sérgio Delbel é secretário de Segurança da cidade de Santos e um dos assuntos que tem ocupado muito as redes sociais e a mídia é a falta de um policiamento mais efetivo no entorno das universidades. E o que aconteceu aqui na Lobo Viana com Oswaldo Cruz, a morte daquele estudante Matheus, que ainda as investigações estão em curso. Eu tenho ouvido várias versões, não vou usar a citar nenhuma delas para não atrapalhar e não ser leviano, mas eu tenho observado uma força-tarefa por parte de vários setores da sociedade e principalmente da polícia e da administração. Sérgio, por que tanta lentidão e eu vejo um movimento maior depois desse acidente fatal com o estudante? Ou estou errado? Na realidade, justamente nesse local, no entorno da Lobo Viana, somente no ano passado nós já havíamos feito 17 operações Força-Tarefa. Força-Tarefa é composta por vários setores da Prefeitura e conta com o inestimável apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, cada um vai para esse local, chega-se um comboio no local e cada órgão executa a sua tarefa. Fiscalização do bar, sob o ponto de vista de vigilância sanitária,
a Secretaria de Finanças sob o ponto de vista de documentação do bar e assim por diante. E as polícias tentam identificar alguma pessoa em atitude suspeita, buscam armamentos, drogas e assim por diante. Ocorre que a nossa legislação ela é extremamente lenta para você, entre a constatação do problema e a resolução dele, existe um espaço enorme, né? Como tudo no nosso país, é aquela burocracia E isso infindável. é que provoca a impunidade. E isso daí garante quase que a impunidade para aquelas pessoas que teimam em afrontar a lei. Isso está mudando. O prefeito Paulo Alexandre, ele determinou, ele constituiu uma comissão da qual eu faço parte, para que nós apresentemos num passo bastante curto sugestões em termos de mudança de legislação para permitir que essas forças-tarefas não precisem se repetir indefinidamente. Constatou o problema, multa, reincidiu, fecha o estabelecimento. É para isso que nós queremos caminhar, né? E as forças-tarefas vão continuar, já estão continuando, inclusive nesta semana, em outros locais da cidade também, ela será executada. Essa força-tarefa, que eu julgo importante também, causa um outro aspecto. Tem uma comunidade no Facebook, que eu acho que é a comunidade Divino Santa, que é uma das universidades, e que eles relataram, é uma comunidade que eles usam, vamos supor, para que tanto o homem como a mulher possam identificar um estudante bonito, qual o nome dele, para começar uma paquera. Mas numa dessas postagens de final de semana, um relato de um estudante que soube de outros estudantes que foram assaltados, tiveram celular roubados, relógio roubado, ou seja, nesse perímetro da universidade até o ponto de ônibus. Inclusive estudantes da Unisantos, que são obrigados a colocar os seus veículos por uma questão até de vaga na Constituição e vêm andando a pé. À noite ali é muito perigoso. E não é diferente no Unimonte, também na Unip. Essa força-tarefa, o fato de estar localizada naquele local, ela também se expande no perímetro da universidade? Sim, ela expande e vai expandir ainda mais. Nós já fizemos algumas reuniões com o doutor Gaetano, o doutor Gato, ambos, o regional e seccional da Polícia Civil, o novo comandante do 6º Batalhão, o tenente-coronel Almeida Costa, e estamos tendo total apoio. Eles estão extremamente comprometidos com esse tipo de ação no entorno das universidades. Isso reflete, Douglas, se você me permitir também, o quanto é importante a ocupação do solo. Você legislar sobre a ocupação do solo. É muito difícil você manter uma área segura quando você tem alguns fatores que incidem sobre ela. Por exemplo, a existência de uma universidade que não tenha um estacionamento, alguma coisa assim, ela impacta diretamente a segurança pública, causando problemas secundários no seu entorno, né? Sérgio, tem um aspecto também que eu julgo importante. Existe uma Câmara Temática de Educação na Estação Comercial de Santos. Sim. E nós estivemos, inclusive, juntos no começo do mês, e parece que hoje terá uma outra reunião. Ficou para março. Março. Essa reunião. Ficou para março, então, essa reunião, e onde todos os reitores, eu gosto de ser bem imparcial, tivemos a representação de todos os reitores das universidades envolvidas, que também estão preocupados e se debruçaram no intuito de colaborar. Teve a Polícia Civil, teve a Guarda Municipal, teve inclusive o comandante Brito, estava também o comandante da Polícia Militar. Enfim, assim que eu me lembre, o Sérgio também estava, ou seja, discutindo formas de tentar minimizar esse problema e de ações que possam ser implementadas. Inclusive, eu vou até comentar um bastidor que eu achei interessante. Teve uma das pessoas que falou assim, escuta, mas quando que vai ser essa força-tarefa? Até o Sérgio falou, olha, isso trata-se de um projeto sigiloso, a gente não pode falar. Eu concordo que tem que ser assim, né? Eu me lembro de uma época no passado que falava, olha, amanhã vai ter blitz na entrada da cidade, ou seja, o cara não entrava na cidade. Então, essas ações são importantes, né? Que elas sejam administradas pela polícia, que eu julgo que tem uma inteligência para tal, e assim a população se sente mais segura. É uma dessas medidas. O que você achou dessa reunião que aconteceu no começo de fevereiro? Eu achei interessante porque nós compartilhamos os problemas e dividimos as soluções. Então, as universidades também estão bastante interessadas em ajudar
na medida em que esteja aos seus alcances, né? E as polícias também discutindo, e tivemos também, posteriormente, Douglas, reunião com representantes dos moradores do entorno do Boqueirão, né, da região do Boqueirão. Me reuni também com representantes de parte dos alunos da Universidade de Santa Cecília, ou seja, todos estão interessados e com bastante responsabilidade querem dividir o problema e compartilhar as soluções. Então eu vejo com muita esperança. Infelizmente aconteceu a morte trágica desse jovem, do Matheus, né? Mas quem sabe se pelo menos resta dessa tragédia uma vontade de todos para solucionarem o problema. O poder público sozinho não soluciona esse problema. Ele é apenas um dos atores que se somam aos outros para que todos encontrem soluções. Se os estudantes também não tiverem a consciência que eles têm um papel importantíssimo nesse processo, também vai ser difícil a solução. E eu não estou me referindo à universidade A, B ou C. Concordo. São estudantes de forma geral. Eles também têm a sua parcela importante na solução desses problemas. Sérgio, você falou algo que eu julgo importante, eu quero ser breve, porque tem perguntas pelo 3041-6777. Eu já falei algumas vezes, vou repetir rapidamente. Eu sou contra você fazer uma campanha para informar o motorista que se ele dirigir e falar ao celular, ele pode causar um acidente. Eu sou contra você colocar um aviso que você não pode fumar dentro de um estabelecimento como um restaurante, por exemplo. Eu sou contra você ter que fazer uma campanha para falar que você tem que atravessar na faixa de segurança. Eu sou contra você falar que você não pode jogar lixo na rua, porque isso é atitude de cidadania. É básico, né? Entendeu? Então, o que me preocupa é que quanto mais campanhas para falar o óbvio, as pessoas se acomodam na prática da cidadania. Mas eu acho, Douglas, eu discordo em parte do que você acabou de dizer, porque eu acho assim, num país onde nós carecemos de uma educação e de uma cultura maior, nós temos que discutir isso com as pessoas, né? Uma vez, Douglas, eu estava estagiando num centro de formação de policiais da Holanda, e aí eles apresentaram todo o currículo que eles submetiam os novos policiais. Então, essa matéria, essa matéria, essa matéria. E eu perguntei, mas vocês não têm nada em relação a direitos humanos e tudo mais? E teve uma pausa bastante constrangedora, assim, entre a minha pergunta e a resposta na época, o comandante lá da academia onde eu estava, e ele não estava entendendo. Ele falou, mas como? Aqui o nosso povo já sabe que não pode fazer coisa errada. Então isso já vem de base, né? Coisa que não é um fenômeno de Santos, isso é um fenômeno do Brasil. Nós temos que ensinar ainda, ou discutir pelo menos com parte da população, coisas elementares. É por isso que a gente precisa tanto de polícia nas ruas, para suprir as carências de um monte de outras áreas que nós não temos na nossa sociedade. Sérgio Delbel, secretário de Segurança do município de Santos, conversando com os nossos telespectadores no Hora Geral. Tem as perguntas, mas vou deixar para o próximo bloco. Voltamos já com o Hora Geral.